Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje, nesse vídeo, eu vou contar um pouquinho do meu relato de parto, de como foi o meu parto. Então vamos lá. No vídeo anterior, eu falei um pouco da minha gestação, né, de como foi minha gestação, do diagnóstico do Augusto, né, da fissura palatina que a gente descobriu na gestação. E nesse vídeo de hoje, eu vou contar, então, de como foi o parto, né? O por ali completo. Então, vamos lá. Eu tava com o parto agendado para o dia 8 de fevereiro, para fazer o parto particular, fazer cesárea. A gente tentou segurar as pontas, segurar um pouquinho, para, se caso, né, fosse a precisão ali, da gente fazer o parto no particular, fazer a cesárea, né? Porque lá no SUS a gente não tem opção de escolher. Então, tipo assim, ou vai tentar parto normal, só se caso acontecer alguma coisa, tiver é, ali uma necessidade da cesárea, que faz a cesárea. Então, a gente não tem opção de escolher. Então, a gente, né, tinha precaução e então deixamos para fazer o parto cesárea particular. Porque a gente já tem alguns relatos, né? Eu sigo algumas pessoas aqui no YouTube de relatos de parto, né? Normal, por exemplo, e que tiveram alguns problemas, né? Até com a criança, por exemplo. Então a gente tinha um pouco de receio, né? A respeito disso. Então a gente não queria ali, se caso a gente fosse fazer um parto normal, e eles ficar forçando o parto normal, então a gente tem a opção de fazer cesárea. Mas aí a gente agendou minha cesárea para o dia 8 de fevereiro de 2024. E eu entrei em trabalho de parto no dia 7. E eu falei assim: se eu entrar em trabalho de parto antes da cesárea, né, do dia da cesárea, eu vou fazer o parto normal, então. E aí tá. Minha bolsa estoura. Era umas 2 e pouca da tarde, 3 horas. Minha bolsa estoura no dia 7 de fevereiro. E aí eu liguei, né, para o pai do Augusto, né, para o Maicon, meu marido. E falei com ele, falei assim, ó, porque ele tava em outra cidade, é onde a gente morava, né? E eu estava na casa da minha mãe, porque como eu tive que ficar em repouso na gestação, passei os últimos semanas ali, acho que até o último mês, eu fiquei na casa da minha mãe. E aí eu fiquei um tempo lá. Então, e ele veio embora, porque ele tinha que trabalhar, né? Tudo. E aí eu liguei pra ele, porque ele já tava se preparando para ir para o parto do dia seguinte, né? E aí ele tem ajeitando o carro na hora. Eu liguei pra ele e falei assim: ó, minha bolsa estourou, mas você não precisa se preocupar, não, que quando a bolsa estoura, demora um pouquinho. Aí ele falou assim: mas você vai ligar pro seu médico pra fazer a cesárea? Eu falei, já que estourou antes, vou tentar o parto normal. Mas não precisa afobar, não. Pode vir tranquilo e tudo. E aí eu não falei com mais ninguém, porque minha mãe tinha saído, mas meu pai. E eu sabia que se eu ligasse pra ele naquele momento, eles iam vir correndo pra me levar pro hospital. E aí, como já pesquisava bastante, né, sabia que a bolsa estourando poderia demorar um tempo, né, horas, às vezes, para nascer. Então, eu não contei, só contei pro Maico. E aí, ele ele ficava me ligando, e aí, não, vou sair então, não sei o que. Eu falei assim, não, termine de arrumar o carro e vem. Aí tá. Aí eram umas quase 5 horas da tarde. Aí eu falei com ele, falei assim, ó, então eu vou ligar. Aí ele falou, liga pros seus pais. Aí eu fui, então eu vou ligar pros meus pais. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, ó, minha bolsa estourou. Então ela já veio correndo. Ela tava até suja, que ela tava na roça. Ela só vestiu uma roupa, então vamos então. E aí fomos pro hospital. Aí eu falei
com o Michael, falou, ó, tô indo pro hospital já. Ele falou, não, então também já tô saindo já e tô indo por aí. Falei, tá bom. Aí chegamos, né, no hospital. Falei com né, o rapaz da recepção que minha bolsa tinha estourado. Ele já me colocou na cadeira de rodas, saiu correndo comigo, já foi para o lugar, né, que é a sala de parto, tudo. E aí fui pra lá, mas até aí eu não tava sentindo dor, eu tava tranquilo. Aí meu médico, né, minha mãe foi, não sei se minha mãe entrou em contato com ele. Eu sei que ele sabia que eu tava ali. Ele foi lá, e aí, Fabiana, vai fazer a cesárea mesmo? Então a gente já dá a entrada, ou você vai fazer seu parto normal? Aí eu falei com ele assim, não pode deixar, eu vou fazer meu parto normal. Ele, você tem certeza? Eu tenho. Eu vou fazer parto normal. Por quê? O parto normal eu ia fazer pelo SUS. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele, ó, então agora, aí eu tô indo embora, eu não posso mais intervir, porque aí o médico que tá aqui no plantão do SUS, né, vai fazer suas papeladas, sua ficha, então eu não posso mais intervir. Eu falei, não, tudo bem. Tá, assim que meu médico saiu, né, foi embora, eu começo com as contrações. E aí minha mãe tava comigo, porque o Mike também ainda tava na estrada, né, vindo. E aí começou minhas contrações, aí a enfermeira foi, me colocou debaixo do chuveiro, falou, pode ficar aí à vontade, tal, pode ficar tranquilo. E aí começou a apertar. Aí eu comecei a sentir dor, sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor. Não tava preparada, porque meu psicológico, eu não tava preparada pra fazer parto normal. E aí eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Aí ela falou, vamos medir sua dilatação? Eu falei, vamos. Isso era umas 6 e pouca. Eu acho que beirando já umas 7 por aí. Umas 6 e pouca, beirando umas 7. Aí foi medir minha dilatação. Eu já tava com 7 centímetros de dilatação nessa hora. E aí a dor ali começou a apertar. Já não dava tempo de pausa. E aquilo me deixou tão doida, tão doida, tão doida, tão doida, tão doida, que eu já não aguentava mais. Eu tava gritando de dor. Eu gritava, gritava, gritava de dor. Aí entrava no chuveiro, eu entrei no chuveiro, fiquei lá no chuveiro. Aí quando ela tive que sair, acho que foi pra ela até. Isso foi pra ela, né, olhar, medir a dilatação pra ver quantos centímetros eu tava. Eu já saí pelada pela sala, assim, tinha uma sala de parto, assim, tinha outras mães, né, tipo, ali esperando, outras gestantes, na realidade. Outra gestante, deu com o marido acompanhando, e eu saí já pelada, gritando, gritando. Eu cheguei a subir em cima da maca, eu fiquei em pé em cima da maca, de tanta dor. Aí a minha mãe, uma tia minha, que ela é irmã gêmeas da minha mãe, a minha mãe ligou pra ela, ou ela ligou pra minha mãe pra saber como é que eu tava, né? Ai, como é que a Fabiana tá? E eu bravo com minha mãe, desliga o telefone, que eu estou morrendo aqui. A minha mãe tá assim, calma, vai dar tudo certo. Eu tô, não, eu tô morrendo, você tá falando no telefone. E eu brava, comecei a ficar brava, sentindo muita dor. E aí, a enfermeira veio olhar e aí ela falou, né, que eu tava ainda com 7 centímetros de dilatação, só que o Augusto tava muito em cima. O Augusto não tinha descido, ele não tava embaixo, já encaixado ali pra sair. Ele parece que ele deu uma subida. E aí, como eu já tava doida falando, não tava aguentando mais, e por incrível que pareça, quem era a enfermeira que tava cuidando de mim ali era a secretária do meu médico. Ela trabalhava lá no consultório dele. E aí eu falava com ela, eu falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou morrer, eu não aguento mais, eu vou morrer. Chama o meu médico. Ela disse, Fabiana, ele não pode vir mais. Ele não pode, porque como você já deu entrada aqui no SUS, ele não pode intervir mais. Agora tem que seguir aqui.
Mas eu, não, eu tô assim, mas eu não aguento. Por favor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aguento. E aí, o Augusto tinha subido. E aí ela foi, falou com a médica, falou, ó, a Fabiana tá dando, tipo assim, muito trabalho, né? No sentido assim que eu não aguentava ficar parada. Eu ficava em pé em cima da maca. Aí todo mundo, você vai cair daí, desça, vai cair. Eu já não aguentava, eu subia em cima da maca, eu descia, eu gritava, eu tava num escândalo lá, já não conseguia vestir roupa, eles me colocavam, tentavam me colocar aquelas camisolinhas de lá, e eu já não queria nem aguentar ficar com aquilo, já tava querendo arrancar a roupa. Aí o Michael ligou pra minha mãe, e aí, como é que tá? A mãe da Ceia tá, meu filho. E aí ele escutou gritando e falou, misericórdia. Eu gritando, não tá aguentando mais. Aí ela veio e falou, só, Fabiana, vai te encaminhar pra cesárea? Porque aí ela falou com a médica, né, o que tava acontecendo. E aí ela falou com a médica, falou, tipo assim, na hora do expulsivo, a gente não vai conseguir colocar ela ficar quietinha, não. Porque ela tá me gritando e subindo. E a médica falou assim: não, então manda ela pra cesárea. Vamos encaminhar pra cesárea que vai ser mais seguro. Só que tinha uma outra mãe que tava com o bebê em sofrimento fetal. Então passou ela na minha frente. E aí eu fiquei. Só que aí eu tive que esperar, né? A cesárea da outra moça pra depois fazer a minha. E nisso, a minha foi sair, já era umas 11 horas da noite, que eles foram me levar pra centro cirúrgico. E até aí, meu filho, eu gritava, esperneava de tanta dor. E aí, quando eu fui pra sala cirúrgica, já eram umas 11 horas, o rapaz que me levou na maca, me colocou na maca e levou. E aí eu não aguentava, eu gritava, falava com ele, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aguento. Ele me ajudou muito. Aí ele me abraçou, ele me segurou na minha mão e falou assim, não, eu vou te ajudar. E aí falou assim, eu vou tentar chamar um anestesista para adiantar sua anestesia enquanto eu arrumo a sala. E aí o anestesista não vinha. E aí ele falou assim, olha, eu preciso agilizar sua sala, a sala aqui, para os médicos já virem para fazer a sua cesárea, porque senão vai demorar mais. E aí ele foi e falou assim, ó, vou te soltar, vou correr, fazer o que tem que fazer, e aí qualquer coisa você me chama que eu venho e te ajudo. E aí ele fez isso, ele corria lá, tentava, né, ajeitar a sala, tudo. E aí eu gritava, gritava, ele vinha em mim de novo. E aí com muito custo veio o anestesista. Detalhe, vendo o jogo de futebol. Eu não lembro que time tava jogando, mas meu parto foi numa quarta-feira. Foi numa quarta-feira. Porque o dia 7, o dia 8 ia ser na quinta. Mas como eu entrei antes, dia 7 era numa quarta-feira. Então era o jogo da noite que tava passando. E esse anestesista com o celular na mão, vendo o jogo. E aí o rapaz, né, o maqueiro que tava lá ajeitando as coisas, falou, ó, dá anestesia nela, que aí eu já chamo os médicos e eles já vêm. E aí ele virou pra mim e falou assim, tem como você parar de gritar? Eu falei, não, não tem como, eu que estou sentindo dor. Não tem como eu parar de gritar. E aí ele falou assim, ai, mas você tá fazendo um escândalo. Eu falei, tô sentindo dor. E ele vendo o jogo de futebol. E aí o rapaz foi, o maqueiro veio, ele falou assim, olha, eu vou te ajudar, que ele vai te dar anestesia. Ele foi, me ajudou, ele segurou na minha mão, tudo, me ajudou. Nossa, o rapaz teve um atendimento muito bacana comigo. Já o anestesista, ele ficou o tempo todo vendo jogo de futebol. Ele aí foi, aplicou anestesia, e aí eu consegui acalmar, né? Parei de sentir a dor. E aí as médicas já vieram, então, pra fazer minha cesárea. E aí o Michael também já tinha chegado, né? Já tava lá. E aí eles já colocaram, então, ele pra dentro, pra ele assistir o parto. E aí, então, fizeram a cesárea, né? E aí o Michael viu o neném, só que eu não vi. Porque quando eles tiraram o Augusto, eles já saíram correndo com o Augusto. Então o Michael, como ele tava olhando, né, lá, ele conseguiu ver o rostinho dele. E eu lembro que eu até perguntei, ele falou assim, ele nasceu com a fissura mesmo? Ele falou, nasceu.
Aí ele falou assim, só que já saíram correndo com ele, aí já saíram correndo com ele, mas ninguém falou nada com a gente. Ele não chorou nem nada, então só saíram correndo. Só que eu achei que era por causa da fissura. E aí, e depois elas viraram pro Maico e falou assim, o pai vai atrás do neném. Aí o Maico saiu e foi atrás do neném, e eu fiquei. Aí, nisso que eu fiquei, elas terminaram, né, de me limpar, tudo, e depois me tiraram dali e colocaram eu num corredor, ali, fiquei uns, acho que 20 minutos, 25 minutos nesse corredor, e o Mike já tinha ido atrás do Augusto, e para depois eles me levaram para uma sala pós-cirúrgica. Então, nessa sala pós-cirúrgica, tinha eu que tinha feito cesárea, tinha mais uma que tinha feito cesárea, mas tinha mãe que tinha feito cerclagem, tinha mãe que tinha feito curetagem, que tinha perdido o neném, então eles tinham feito curetagem nela. Tinha gente que fez cirurgia normal, cirurgia de perna, de braço, tudo nessa sala. Então, todo mundo que tinha feito cirurgia ali mais ou menos ali na par da noite, todo mundo estava nessa mesma sala ali. E aí, o rapaz que tinha levado, né, eu ali para a sala cirúrgica, ele que estava ali, então, cuidando desses pacientes que estavam nessa sala, né? Nessa sala pós-cirúrgica. E aí ele falou assim, olha, gente, vocês devem ficar aqui um pouquinho mais de tempo, porque não tem quarto para vocês irem. Não tem leito vazio. Então, vocês vão ter que esperar um pouquinho para eles arrumarem, ajeitarem algum leito para ir descendo vocês. Então, de acordo com a ordem das cirurgias, né? E eles iam descendo com as pessoas. Então, as pessoas ali que tinham feito cirurgia, acabou que depois de umas 2, 3 horas, acabou descendo, mas não tinha quarto, então, para maternidade. Então, a gente tinha que ficar ali esperando. Ele falou assim, olha, acredito que vocês vão demorar um pouquinho pra vocês descerem. Vocês querem que deixe algum recado pra alguém? Tem alguém esperando vocês lá fora? E aí eu falei assim, olha, o Maico tá me esperando lá fora, porque ele tava comigo, né, na sala cirúrgica do parto ali. E aí eles mandaram ele correr atrás do neném. E aí eu acredito que ele deve estar preocupado comigo agora. Aí ele falou assim, não, então vou dar um recado pra ele, falando que vocês estão aqui, que vocês estão bem. E que aí, quando tiver o quarto, né, liberado pra vocês, aí eles vão poder entrar. E aí tá, ele foi lá e falou com o Mike. E o. Tem um mosquitinho enjoado aqui. E aí, ele foi lá, falou com ele tudo. E aí o Mike ficou no corredor lá, esperando. Eles não levaram ele pra quarto nenhum, porque até então não tinha vaga. E ele ficou lá no corredor esperando. Isso. Era 11h30, que foi meu parto. Então já acredito que já era uma meia-noite e pouca, quase 1h da manhã já. Acredito que deve ser mais ou menos esse horário. E aí deu 7h da manhã, o Michael não tinha mais nenhuma notícia minha, só tinha essa notícia até esse momento. Então, quando o meu médico chegou lá no hospital, porque ele ia lá para ver as pacientes dele, o Mike perguntou a ele, falou assim, doutor, a Fabiana teve o parto ontem à noite e eu tô sem notícia dela. Ela não foi para quarto até agora, ninguém me deu notícia mais e eu preciso saber o que tá acontecendo. E aí esse meu médico, né, que tinha feito meu pré-natal, foi atrás de mim para saber o que tinha acontecido. E aí ele foi lá, me perguntou como é que eu tava, tudo. Eu falei que eu tava bem, né? Mas eu não sabia que tinha acontecido nem com o Augusto e que não tinha quarto. Aí ele falou, não, então eu vou falar com o Mike com isso e falar com ele que pode aguardar, que na hora que tinha um quarto, vocês iam ir pro quarto. Nisso, só foi liberar um quarto pra gente. Já era umas 11h da manhã. Que deram alta para outras mães que estavam, né? Já para ter alta. E aí, para liberar pra gente entrar. E aí, então, conseguimos entrar nesse quarto. Já era umas 11h e pouco. Aí o Michael veio lá e me viu.
E aí ele trocou com a minha mãe, porque já tinha, né, passado a noite todinha lá no corredor, né, sem dormir, sem nada, sem notícia também. Então ele foi pra casa pra tentar descansar um pouquinho, né, pra casa da minha mãe. E minha mãe ficou comigo. Então eu levantei, fui, tomei um banho, tava toda suja, tudo. Já tava bem. Então eu mesmo já tomei banho sozinha, já consegui me arrumar sozinha. E aí eles foram falar comigo que eu podia subir pra mim ver o Augusto, que o Augusto, eles correram com ele e levaram ele pra UTIM. Só que eles não tinham me falado até então, momento, o que tinha acontecido. Quando eu fui lá na UTIM, fui conhecer ele, vi ele, tava quietinho lá. Eles tinham colocado sondinha nele pra ele mamar, porque eles, né, não sabiam como ia ser feito. E então eles colocaram sondinha nele pra dar alimentação pra ele, né? E aí que eu fui ficar sabendo. O Augusto nasceu sem respirar, então ele não estava respirando naquele momento ali. E aí eles correram com ele para o UTIM, para tentar reanimar ele, né? E aí eles reanimaram ele. Até a médica, depois ela foi comentou comigo, que diz ela que chegou a pedir às meninas, falou assim, não, pega os aparelhos que a gente vai ter que entubar, porque ele não tá respondendo. E aí, quando as meninas chegaram, né, trouxeram os equipamentos ali pra entubar ele, ele respondeu, ele reagiu. E aí ele deu um sinal, e aí falou assim, não, vamos monitorar ele, e viu que ele ficou bem, né? Ali ele respondeu, ele ficou bem, e aí ele ficou sendo monitorado. Aí ela falou assim, ó, de 3 horas você pode subir, que é os horários, né, pra dar mamar pra ele. E aí você pode ficar aqui com ele. Aí tá bom. Eu subia, né? Então ali eu já tinha subi, já era meio-dia e pouco, quase 1 hora, foi o tempo de eu ir pro quarto, tomar um banho. E aí eles já falaram comigo que eu podia ir lá ver ele, já subi pra ver ele. E aí eu fui, aí depois eu fui de novo, mas acho que era 5 horas. Acho que era 5 horas. Aí era até o último horário que eu podia. Acho que eu podia subir. Se eu não me engano, era isso. Acho que 5 e pouco, 6 horas. Eu acho que era o último horário que eu podia ir lá ver ele. E aí, então, eu fui lá, fiquei lá um tempo que eu podia ficar com ele e tudo. E aí, depois eu tive que voltar pro meu quarto. Aí, nisso, o Maico chegou, trocou com a minha mãe, ele ficou comigo. E minha mãe foi embora. Aí, ele passou a noite comigo. Ali, nisso, então, já era uma quinta-feira. Era uma quinta-feira já. Isso, ele que é o dia que eu fui até conhecer o Augusto. E aí a gente, né, passou a noite. Aí na sexta-feira. E aí na sexta-feira eu tive alta. A médica veio, me deu alta. E aí ela foi e falou assim: olha, você já tá de alta, só que o Augusto não. Mas agora ele passou pro outro quartinho lá na UTIM. E esse lugar que ele tá agora, ele pode ter acompanhante. Então você pode subir se você quiser para ficar com ele. Agora, se você não quiser, não tem problema, você pode ir para casa para você descansar e ele vai seguir internado e amanhã você volta. Eu falei: "Não, se eu posso ficar, então eu vou subir e vou ficar junto com ele". Aí minha mãe tinha chegado também. Mamãe, você tem certeza? Mamãe, você tem certeza? Eu falei: "Tenho". Então eu vou subir pra ficar com ele. Peguei minhas coisas e subi pra ficar com ele. Aí minha mãe, né, e o Michael foram pra casa e eu subi pra ficar lá com ele. E aí fiquei sabendo por que ele não teve alta. Porque ele estava na sondinha. Então eles não iam dar alta pra ele na sondinha. Ele tinha que mamar. E eles queriam que ele mamasse no peito. Falei assim, gente, o Augusto não vai mamar no peito. Criança com fissura tem dificuldade de mamar no peito. Geralmente eles não mamam no peito. Tem alguns casos de conseguir sim, mas são raros. Aí eu falei, olha, ele não vai mamar no peito. E aí eu comecei a mostrar pra ela, falei assim, olha, criança com fissura, tem essa dificuldade de mamar no peito, tudo, tudo. E eu fui falando pra ela, mostrando pra ela que tava entendendo do assunto, que eu já tinha pesquisado sobre.
E ela falou assim, mas como que vai fazer? Eu falei, não, ele vai pegar a chuquinha. E eu trouxe a chuquinha pra ele, que é aquela chuquinha de latex, o bico de latex. Ela falou assim, não, então faz o seguinte, traz, pega a chuquinha e a gente vai mandar, né, higienizar ela direitinho. E aí vai ter no horário da madrugada ali, da noite, a gente vai fazer a chuquinha. E aí a gente vai tentar então ver. Vamos dar essa confiança pra ele e ver se ele vai pegar a chuquinha. Falei, não, tudo bem. E eu confiante, falei, é a chuquinha. E aí fizeram isso. Acho que uma até da meia-noite que foram dar a ele. E aí, quando deu a chuquinha pra ele, que foi até as enfermeiras que deram, ela falou assim: ó, a primeira chuquinha vai ser as enfermeiras que dão, e aí as próximas a gente vai colocar você pra dar a chuquinha pra ele, pra gente ver como que vai ser, pra gente poder dar alta pra ele. Eu falei: tá bom. E aí, quando a enfermeira deu a chuquinha pra ele, ele mamou perfeitamente. E aí eu fiquei muito feliz ali, né? Foi saber que aquilo então foi um grande passo pra nós. E aí ele mamou bem. E então, no horário das 3 da manhã, elas já deixaram eu dar mamar pra ele já mamou. E aí nisso virou, findou o sábado. E aí na parte, na manhãzinha, bem cedinho, a médica viu que ele tinha conseguido mamar. Aí a enfermeira falou: não, ele mamou muito bem a madrugada toda ali, né, direitinho. Ela deu mamar pra ele certinho, perfeito. Porque o Augusto tinha que mamar sentadinho, bem sentadinho. Ele tinha que ficar bem sentadinho para poder mamar, porque as crianças com fissura têm mais facilidade para engasgar, às vezes o líquido também ir pro ouvidinho, né? Então eles têm que mamar mais sentadinho. E aí foi muito bem. Aí a médica falou assim: não, então ele vai poder ter alta hoje. Então ele já vai poder ter alta hoje e ele já ir para casa então. E nisso a falou assim: só vamos terminar de fazer os exames nele, né? Os testes que tem que fazer. E já dá a vacina para ele. E aí ele já vai poder ter alta. E nisso fez. Aí fez o teste, já tinha feito teste de pezinho, fez o teste da orelhinha. Até o teste da orelhinha dele não passou, deu alteração. É... Deram a vacina para ele e aí deram alta. E eu liguei pro Mike e falei assim: olha, a gente tá de alta. Graças a Deus estamos de alta. Pode vir buscar nós. E aí ele foi buscar a gente lá na maternidade, lá no hospital. E aí a gente saiu de lá, já era umas 11 e pouca, para meio-dia ali. A gente teve a alta. E aí a gente já pegou, né, os papéis, tudo. É, tinha que comprar fórmula, né? Porque até então eu ainda não tava dando leite. E aí ele mamando na chuquinha, então eu tinha que comprar as fórmulas para ele. A gente ia passando na farmácia, comprou fórmula. E aí a gente foi para casa. E aí ocorreu tudo bem, graças a Deus. Augusto precisou ficar mais um dia, porque precisava, então, aprender a mamar, né? Ver como que ia ser feita a amamentação. Mas graças a Deus foi muito bem. Então, gente, esse é o vídeo do relato do meu parto, de como foi. Foi um parto, assim, um pouco conturbado com essas questões, né, de não ter leito para a gente poder, né, sair do centro cirúrgico ali, poder ir para esse leito, poder para descansar. Igual o Augusto também teve que sair dali do parto correndo e ir para o TIM, eu sem saber o que tinha acontecido. Não tinha notícia, não sabia de nada, não tinha visto ele, não conhecia ele. O Maicon foi lá conhecer ele, mas não tinha como ele me ver de volta para poder, às vezes, até me acalmar, né? Falar que não, tá tudo bem, que seja. Eu não sabia notícia de ninguém, ninguém tinha minha notícia, então tinha assim, tinha notícia do que eu pedi o rapaz, né, para falar. Então, assim, gente, foi um parto um pouco conturbado, foi um pouco difícil, mas que no final deu tudo certo, ocorreu tudo bem em nome de Jesus. E aí, agora no decorrer dos vídeos, eu vou contando mais, né, de como foi os nossos primeiros dias.
E deixe comentário aqui nesse vídeo, às vezes de carinho, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão também de vídeos. E se inscreve no canal, gente, não deixe de se inscrever, para vocês poderem me acompanhar aqui, o meu dia a dia, de como eu vou poder mostrar aqui para vocês. Tanto também da minha história, que eu vou continuar contando aqui um pouquinho para vocês, tá? E um grande beijo, tchau, até o próximo vídeo.